Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Bom, no vídeo de hoje eu venho contar algumas experiências sobrenaturais que eu tive quando eu ainda estava no mundo das drogas. E através dessas experiências nós vamos conhecer um pouco do agir sobrenatural de Deus. Bom, primeiramente, eu quero dizer que em Provérbios, capítulo 22, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: ensina o menino o caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele estiver velho, ele não se desviará dele. Quando a gente ouve essa palavra, a gente vê o quanto é importante criarmos os nossos filhos na igreja, criarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eu, quando encontro alguma mãezinha que não serve a Deus, eu sempre olho para a criança e falo para a mãe: cria essa criança na igreja, cria essa criança dentro dos princípios da palavra de Deus, para que você não tenha mais sofrimentos futuramente. Isso é uma grande verdade. Mas se a palavra diz que eles não se desviarão, por que nós encontramos tantas pessoas que são desviados do caminho do Senhor, filhos de crente, filhos de irmãs do círculo de oração, filhos de pastores, que se encontram no mundo, que se encontram no tráfico e que se encontram às vezes até mesmo presos dentro das cadeias? Bom, quando a palavra de Deus diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele estiver velho, ele não se desviará dele. Esse dele, ele não está falando do caminho, ele está falando do ensinamento. Ensina o menino e ele não se desviará do ensinamento. Ou seja, ele pode até se desviar do caminho, mas o ensinamento da palavra de Deus sempre vai estar dentro do coração daquele que foi criado na palavra de Deus. Como vocês sabem, através do meu testemunho já contei, que a minha avó, ela me criou nos caminhos do Senhor, na igreja Congregação Cristã no Brasil, né, a igreja do véuzinho, né, aquela igreja que separa homens de um lado, mulher de outro. Eu fui criada pela minha avó até os meus 12 anos de idade, instruída na palavra de Deus. Eu me lembro que o meu avô, ele sentava a gente na mesa e começava a contar as histórias da Bíblia, e ele chegava a ler pra gente até Apocalipse, falava da volta de Jesus, falava de toda aquela grande tribulação, e eu me lembro que eu ficava super assustada com aquela história. Mas chegou um tempo na minha vida em que eu me desviei dos caminhos do Senhor, né? E na minha adolescência, logo no começo da minha adolescência, eu comecei a usar droga, comecei a beber, comecei a participar do mundo do crime, do roubo, e assim foi durante toda a minha juventude, durante toda a minha adolescência. Porém, o que eu quero dizer para você é que o ensinamento da palavra de Deus, ele jamais saiu do meu coração. E eu tive muitas experiências com Deus enquanto eu estava no mundo das drogas. Eu separei aqui apenas 2 experiências e numa próxima oportunidade eu conto mais algumas delas. Mas a que eu separei hoje foi uma experiência muito forte que eu tive no momento onde eu estava viciada em crack. Eu me lembro que nessa ocasião nós estávamos, eu e meu irmão, usando droga dentro de uma favela, e a gente estava dentro de um barraco de uma favela, né? A gente estava dentro de uma casa dentro da favela, e a gente estava com muita droga, a gente tinha muito crack, muita pedra de crack, a gente andava com um traficante naquela época, então a gente não precisava de ter dinheiro para usar droga, a gente tinha droga à vontade. E quando a gente estava dentro desse barraco, eu me lembro que nós ficamos dentro daquela casa, daquele barraco na favela, fumando pedra durante mais ou menos 3 dias, sem dormir, sem comer e sem beber água, fumando pedra direto. E eu lembro que eu às vezes começava a passar mal, e aquele traficante, ele me convidava para ir até a padaria, tomava uma Coca-Cola para melhorar, e depois eu voltava para aquele barraco e continuava usando droga. A gente ficou muitos dias ali. Eu lembro até que tinha uma grávida, gente, lá dentro, de barrigão assim, e ela estava usando droga junto com a gente, e a gente estava ali naquele ambiente terrível, né, cheio de demônios. Eu me lembro que ali houve até a manifestação demoníaca mesmo, né? O diabo se manifestou na vida daquele traficante, falou comigo, e teve um certo momento aonde o meu irmão, ele começou a passar mal. E eu me lembro que o meu irmão, ele me chamou assim, e quando eu olhei para ele
ele estava soltando a fumaça da pedra de crack que ele estava fumando. Eu sei que isso é muito forte que eu estou contando para vocês, mas isso é para vocês verem que realmente eu passei por isso, realmente isso é um testemunho verdadeiro da minha vida. E o meu irmão, ele me chamou, e quando eu olhei para ele, ele soltou aquela fumaça que estava presa no pulmão dele, da pedra que ele estava fumando. Ele estava com um cachimbo na mão e com isqueiro na mão. E quando eu olhei para ele, irmãos, ele teve uma overdose na minha frente. E quem já viu uma overdose sabe o quanto é terrível a visão de uma overdose. Ela é uma convulsão misturada com espuma que a pessoa solta, a pessoa trava todos os dentes da boca e a pessoa começa a convulsionar, a se debater. Eu classifico aquela visão como uma visão do inferno. É a visão de uma pessoa tendo overdose. Quanto mais se essa pessoa é uma pessoa querida para você. E no caso, era o meu irmão que estava tendo uma overdose. Eu lembro que eu olhei para ele caiu do sofá, começou a se bater no chão, tem aquela overdose, e eu fui tomada do desespero. Todas aquelas pessoas que estavam ali usando droga com a gente, elas imediatamente pararam de usar droga e correram para socorrer ele, começaram a jogar água nele, jogaram um saco de sal na cabeça dele, e eles começaram a enfiar uma colher na boca do meu irmão para tentar abrir a boca dele. Os dentes dele estavam travados, e eles começaram a tentar abrir a boca dele para poder puxar a língua dele, né? Porque a gente sabe que numa overdose a pessoa engole a própria língua e morre sufocado com a própria língua. E naquele momento que eu vi toda aquela movimentação para salvar a vida do meu irmão, eu não tive a menor reação de ir para cima dele e tentar fazer alguma coisa. A minha única reação foi me levantar e ir para o banheiro daquele barraco. Eu entrei no banheiro, fechei a porta e peguei uma toalha de rosto que estava pendurada naquele banheiro e peguei ela e coloquei na minha cabeça como um sinal do véu. Porque na minha mente, na minha memória de Deus, para chegar diante de Deus a gente precisaria cobrir a cabeça com véu, porque essa era a doutrina que eu tinha sido criada. Então eu peguei aquela toalha de rosto naquele barraco, coloquei na minha cabeça em sinal de véu, em sinal de humilhação, e me ajoelhei dentro daquele banheiro e fiz a seguinte oração: Deus, eu não mereço que o Senhor salve o meu irmão. O meu irmão não merece ser salvo, mas a minha mãe não merece receber o filho dela morto. Eu não posso chegar com ele morto dentro de casa. Salva a vida do meu irmão. E eu fiz aquela oração de cabeça coberta, né? E tirei a toalha, né, o véu da cabeça, coloquei de novo lá no lugar e fui para a sala. Quando eu cheguei na sala, o meu irmão estava deitado no chão, totalmente inconsciente, imóvel. Mas uma voz falou dentro do meu coração: ele está vivo. E aquela voz foi tão convincente que eu peguei a cabeça dele do chão e lembro que eu dei um beijo na cabeça dele. Eu lembro que eu senti os cabelos dele molhado e o sal que estava sobre a cabeça dele eu senti na minha boca. E imediatamente eu tive certeza de que ele estava vivo, estava bem. E passou alguns minutos, ele acordou, retomou a consciência e não teve sequela nenhuma. Ele simplesmente ficou com algumas marcas de mordida, que ele mesmo se mordeu no rosto. O olho dele parece que ficou com uma veia estourada, assim, meio com sangue assim na parte branca, mas só. Eu lembro que quando ele acordou, a gente foi para casa e a gente chegou em casa. Minha mãe nem imaginava tudo que aconteceu aquela noite. A gente deitou para dormir, eu dormi junto com ele na mesma cama. E eu lembro que eu dormia encostada nele. Toda vez que ele se mexia, eu acordava ele, falava: tá tudo bem, tá tudo bem. E ele: tá tudo bem, para de me acordar, porque eu estava tão assustada com aquilo que tinha acontecido que eu fiquei a noite toda velando o sono dele. Mas ele não tinha absolutamente nada. Ele até hoje, ele ainda continua no mundo, mas o Espírito Santo confirma no meu coração que ele até hoje não morreu, por causa daquela oração, por causa das nossas orações, por causa da oração da minha avó, que permanece orando por ele, por causa das orações da minha mãe. Eu quero dizer para você que se existe alguém da sua família que se encontra no mundo das drogas, perdido, no mundo do álcool, seja o que for, não importa o fundo do poço em que ele se meteu, Deus tira ele de lá e a sua oração é muito valiosa. Bom, eu estava no mundo, mas eu sabia que para chegar diante de Deus eu precisava cobrir a minha cabeça, eu precisava me ajoelhar. Eu sabia que existia um Deus que podia salvar a vida do meu irmão. E no momento de desespero, é para Ele que eu corria, é a Ele que eu recorria. E Ele sempre foi ao meu encontro, mesmo eu estando no mundo, mesmo eu estando perdida, mesmo eu não merecendo.
Deus é fiel. E eu tive uma outra experiência também, onde demonstra que mesmo que o menino se desvie do caminho, ele não se desvia do ensinamento. Uma vez eu fui usar droga também, acredito que era cocaína que eu estava cheirando aquela noite. Eu conheci um rapaz naquela mesma noite, eu lembro que eu subi na moto dele e fui dentro de uma favela buscar droga. Eu não conhecia aquele homem, mas eu me lembro que eu estava com um cheque. E eu peguei aquele cheque e fui até a favela com aquele homem que eu não conhecia, e a gente comprou lá a droga e a gente usou ali mesmo na favela onde a gente comprou. Quando a gente terminou de usar aquela droga, o traficante que tinha vendido a droga para mim falou assim pra gente pagar a droga, e a gente falou: não, a gente já pagou a droga, a gente não tem mais dinheiro, a gente já pagou. E lógico que a gente já tinha pagado, né? Porque ninguém ia dar a droga na nossa mão sem a gente pagar antes. Mas aquele traficante queria enrolar a gente, porque ele também estava usando droga lá no meio e ele queria roubar a gente, na verdade. Ele não conhecia a gente e ele queria roubar a gente. Então ele falou assim: ó, vocês não pagaram, vocês têm que pagar. E a gente falou: não, a gente não tem mais dinheiro, a gente já pagou, a gente não tem dinheiro. E ele falou assim: ah, então eu vou chamar o meu chefe aqui. E aí ele saiu e ele voltou com um cara no meio de um beco. Na madrugada, era um beco escuro dentro de uma favela. Ninguém sabia que eu estava lá, da minha família, nem meus irmãos que andavam comigo não sabia que eu estava lá. Ninguém sabia. Eu estava com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, que era aquele homem que tinha levado eu lá de moto. E aquele traficante, ele sacou de uma arma lá naquele beco daquela favela. Eu me lembro de ver aquela arma brilhando no meio da escuridão. E quando ele sacou aquele 38 cano longo dentro da favela, eu me lembrei do Deus da minha avó. E eu me lembro que eu me encostei numa paredinha que tinha de concreto, e eu fechei os meus olhos e eu falei: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu declamei um pedacinho do Salmo 23, que a minha avó fazia a gente decorar quando era criança, e eu declamei aquela palavra dentro daquela favela, mesmo totalmente perdida. O ensinamento de Jesus estava dentro de mim, a palavra dele ainda continuava dentro de mim. Eu saquei mão daquela palavra e eu me acalmei naquela palavra. Eu falei: o Senhor está comigo, o Senhor vai me guardar. E aquele traficante, de repente, decidiu mandar a gente subir na moto e ir embora. E quando eu subi na moto e virei as costas e fui embora, aquela moto saiu andando, eu só fiz assim, porque eu tinha certeza que ele ia dar uns tiros nas minhas costas, porque na minha época, gente, quando a pessoa sacava um revólver, a pessoa tinha que atirar, era uma questão de honra. Ele já tinha sacado o revólver pra gente, ele achava que a gente ia ido lá usar droga sem dinheiro, e não tinha por que ele não matar a gente, ninguém ia saber, ninguém ia encontrar a gente lá naquela favela. E eu lembro que eu subi na moto e fui embora, assim, esperando aquele tiro nas minhas costas, e aquele traficante não fez nada e liberou a gente, e a gente foi embora, e Deus me livrou da morte mais uma vez. Bom, através dessas experiências eu sei que foi um vídeo muito forte, que, tem relatos aqui que eu acredito que deixa vocês um tanto quanto angustiados. Tamanho foi o mundo aonde Deus me tirou, mas eu preciso dizer para você que não importa o fundo do poço aonde o seu parente, o seu familiar se meteu, a sua oração é a corda que vai fazer ele sair de lá. Então não deixe de orar, não desista de orar. Deus é fiel, Ele ainda continua salvando, libertando e livrando da morte. Bom, espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Quero te pedir para você dar um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo seus pedidos de oração. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nós estamos com 40 mil inscritos, rumo a 50 mil. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está no mundo, que está perdido e que você acha que não tem mais solução. Deus é a solução. Amém? Deus abençoe e fique firme em nome de Jesus. Tchau!